O que diabos é transcendência quantitativa e transcendência qualitativa? Essa é uma pergunta que costumam me fazer com bastante frequência em comentários de vídeos antigos, e é de se esperar por ser algo mais difícil de entender, mas hoje irei explicar de forma simples o que são esses dois, qual a diferença entre eles, quando seriam aplicáveis, e por fim, desmentir/dizer um erro que muitos scholars cometem quando estão debatendo ou escalando uma obra, pelo menos, a minha opinião sobre como ambos devem ser aplicados em determinados cenários. Geralmente acham que ambas as qualidades são descrições universais, onde todos os versos devem corresponder 100% o que ele representa para serem classificados nisso, mas não é bem assim que isso deveria funcionar. Bom, mas vamos por partes, pois mesmo simplificando pode parecer meio confuso, então peço para que prestem bastante atenção, principalmente nos exemplos. Primeiramente, o que é transcendência quantitativa? Como o próprio nome indica, é uma transcendência por, entre aspas, via soma/numeração, quantidade. As dimensões superiores são, normalmente, tratadas como espaços transcendentes de forma quantitativa. Isso porque esses espaços maiores podem ser alcançados, entre aspas, apenas somando elementos inferiores. Nós, seres tridimensionais, somos superiores aos seres bidimensionais. Para nós, o que eles consideram como tendo massa infinita possui massa zero, pois somos superiores a eles por natureza. Mas olhe bem à sua volta, você pode fazer desenhos bidimensionais praticamente em qualquer lugar, desde que tenha os materiais necessários para tal. Isso porque a nossa dimensão é, basicamente, construída a partir de todas as formas possíveis de se trabalhar com os espaços bidimensionais, que por sua vez foi construído com todas as possibilidades possíveis e não possíveis de espaços unidimensionais. Isso não nos torna dependentes da segunda dimensão, mas faz com que seja possível adentrar a terceira dimensão, se um ser da segunda conseguir transcender o seu próprio eixo espacial. Bom, em tese, não existe uma transcendência por pura quantidade de fato, mesmo que o personagem fique apenas infinitamente mais forte, ele não alcançaria uma dimensão superior. E espaços bidimensionais que sempre estão em expansão sempre serão vistos por nós como um pedaço de papel plano e estático. Então, o que de fato significa esse termo? Podemos facilmente associar a diferença dimensional à própria hierarquia de conjuntos infinitos de George Cantor, onde, em resumo, cada conjunto é formado por todas as formas possíveis de se trabalhar com o infinito anterior. Mesmo que você faça infinito elevado ao infinito infinitas vezes, isso ainda será apenas a letra zero, e nunca chegará ao próximo nível, pois o infinito superior já engloba todas as formas de se trabalhar com o infinito comum/a letra zero. Para facilitar, vamos dizer que a letra zero é o mesmo que um espaço bidimensional. Se nós juntássemos infinitos espaços 2D, isso ainda seria 2D, mas se unirmos o conjunto com todas as formas possíveis de trabalhar com o infinito 2D e alinharmos todos fora desse mesmo mundo de maneira ortogonal, teríamos um espaço tridimensional, ou pelo menos um mero objeto 3D. Ou seja, uma transcendência dimensional é chamada de quantitativa pelo seu teor matemático e por ser algo possível de se alcançar pela soma de conjuntos, embora ainda seja algo difícil. Mas o correto seria dizer que a diferença também é por qualidade, já que conjuntos superiores também são qualidades de infinitos, mas o nome transcendência quantitativa, ao meu ver, é para fácil entendimento e distinção de uma transcendência puramente qualitativa, que é o que vamos falar a seguir. Diferente da transcendência quantitativa, que já mostramos que pode ser alcançada, a transcendência puramente qualitativa é o oposto. O personagem alcança uma ontologia que não pode ser expressada, alcançada ou equivalente a nenhuma e nem qualquer soma de elementos inferiores, não interessa se é uma quantidade infinita, a letra 1, a letra 2, 10 ou 100. E simplesmente não importa quantas dimensões superiores você tente empilhar, todas elas sempre serão vistas como igualmente nada pelo ser qualitativamente superior. Essa é a qualidade da transcendência de um ser universal, ou mais, em relação às estruturas abaixo. Nenhuma delas, mesmo somadas, podem ser uma ameaça ao seu ser, tornando essa uma transcendência superior à transcendência pela qualidade dimensional que expliquei antes. É o estado de pura qualidade de existência, onde sua superioridade não se trata de numeração por quantidade, mas sim de sua natureza. Existem muitas formas de um personagem alcançar essa qualidade, seja tendo uma conexão com um ser superior, transcendendo o conceito de dimensionalidade ou espaço em sua totalidade, vivendo em um plano de realidade superior a qualquer quantidade dimensional de um plano inferior, vendo como ficção, dentre outros. Personagens que podem extrair poder de um conceito de tipo 1, incorporá-lo, transcendi-lo ou usá-lo em seus ataques, podem ser considerados como tendo uma potência de ataque ou transversal, mesmo se o personagem em si tiver um corpo físico limitado pela dimensionalidade. Seria basicamente um, entre aspas, canhão de vidro.
Além disso, uma das inúmeras formas de se alcançar esse nível é com a quebra de sistemas de dualidade lógica presentes universalmente em realidades. Transcender a dualidade entre existência e não existência, por exemplo. Eu expliquei isso no meu vídeo Escalando a Cosmologia de Re, Zero e Madoka Mágica, mas muitos não entenderam, então vou aproveitar a oportunidade para explicar novamente de forma mais fácil. Vamos usar as duas caixas de exemplo novamente, onde a caixa 0 é a não existência e a caixa 1 é a própria existência. Essas duas caixas são uma dualidade lógica clássica, onde a sua natureza continuará sendo a mesma independente de quantas dimensões superiores você possa empilhar em cima de cada uma delas. Vamos supor que essas caixas são uma linha base, e a partir delas, vamos fazer duas pilhas sem fim e empilhar mais caixas em cima de cada uma, não importa o quanto você as empilhe, pois todas elas no fim são apenas extensões das mesmas lógicas básicas das caixas que usamos como base. Ou seja, uma dimensão 3D faz parte da existência, uma dimensão 4D, 5D, 6D e por aí vai, também faz parte da lógica do estado da existência, enquanto a inexistência é aquilo que, entre aspas, existia antes mesmo de qualquer conceito de espaço, tempo, matemática, leis da física e dimensionalidade sequer existir, é o vazio conceitual antes da criação na qual me refiro. Transcender a lógica dessa dualidade lhe tornaria superior a qualquer forma de extensão de suas linhas bases, o que, de certa forma, seria transdualidade tipo 2, e por isso, também é um dos meios de alcançar o nível ultraversal. No entanto, não esqueçam que, no fim, o que importa mais do que os tiers é a própria regra, lógica e sistemas da obra. O que vocês mais vão ver por aí são scalars usando vias únicas e jeitos extremamente específicos para dizerem que tal coisa upa e outra não, mas não é assim que funciona. Matematicamente, a diferença entre dimensões superiores é, de fato, quantitativa e qualitativa, como eu já expliquei, mas isso é apenas o padrão, e não significa nada em outras que fogem disso. Isso depende de como a obra trabalha com dimensões superiores. Existem obras onde a diferença dimensional é apenas qualitativa, existem outras que são apenas qualitativa, algumas também tratam elas como uma diferença de tamanho ou direções psicodélicas, e muitos outros. Todas são, por si só, dimensões superiores, mas tratadas de formas diferentes. Usar um padrão para tentar debuncar isso não é um bom argumento. O mesmo vale para saltos qualitativos. A Versus Butler pode dizer que é impossível alcançar saltos qualitativos e se tornar ultraversal, somando elementos conceituais de planos inferiores, mas se na lógica da obra, somar um conceito com outro gera uma qualidade que transcende o conceito dimensional, então isso deve ser considerado. Não interessa se vai contra algumas descrições da classificação, se há como provar que o personagem transcende qualquer métricas de dimensões, então é ultraversal. Tiers são apenas aproximações tangíveis de compreender o quão forte o verso é, são os tiers que devem ser moldados conforme a obra analisada, e não o contrário.